Senhor presidente, senhores vereadores, prezada assistência que nos acompanha, nossos visitantes. É claro que o assunto ainda em pauta, em baila, é o julgamento da última sessão do Tribunal Superior Eleitoral no dia 17. Onde nós achávamos que, afinal de contas, nós teríamos uma solução, ou através de uma eleição direta, ou através de uma eleição indireta, e criou-se novamente aquela mesma expectativa que nós começamos a fomentar desde o dia 19 de dezembro de 2012. Vejam, eu acho que essa legislatura nossa aqui, essa administração vai ficar na história pela eternidade. Nunca na história desse país, usando aquele velho charjão, nunca houve uma insegurança tão grande. Do dia 19 de 12 de 2012 até o dia 24 de março de 2015, quando foi cassada a liminar que manteve o ex-prefeito no poder, nós continuamos naquela insegurança. E do dia 31 de março de 2015, quando assumiu o prefeito interino, que continua sendo interino, nós continuamos na mesma insegurança. Então, é uma legislatura que vai marcar exatamente por essas questões todas. Agora, eu não venho aqui, nem vou ter o olhar no julgamento, quem tinha razão, quem não tinha. Quando o parlamentar subir numa tribuna e dizer que desconfia da justiça, ele pode esquecer que ele não deve mais ser parlamentar, ou que não existe justiça. Porque quando se fala em governo, normalmente se tem a impressão que o governo é executivo. Não, o governo de uma nação, de um país, é os três poderes. É o governo, o que executa, o que fiscaliza, e aquele que pune, e aquele que cobra. Então, chegar aqui e dizer que o governo tem dois lados, o judiciário tem um lado, eu não vou entrar jamais nessa celeuma, porque o dia que eu não acreditar mais na justiça, eu deixo, naquele mesmo momento, ser parlamentar. E o que nós estamos fazendo aqui são leis, o que nós discutimos aqui são leis, o que nós aprovamos são leis, e as leis estão aí para ser cumpridas. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu estava olhando por uma outra ótica essa questão da governabilidade de um município em função dessas questões de insegurança política, financeira, social. E eu fui lá no dicionário para lá observar o conceito da palavra governo. Então lá diz o seguinte, governo é a organização que é a autoridade governante de uma unidade política ou aparato pelo qual o corpo governante funciona e exerce autoridade. Então, esse é o sinônimo de governo. E muitas vezes a gente confunde o governo com o sistema, com a própria democracia, que existe diferentemente do Brasil em outros países de outra forma, parlamentarismo, presidencialismo, no nosso caso aqui. E olhando nessa conjuntura toda, quando se fala em democracia, tem uma definição do Carlos Drummond de Andrade, eu acho a máxima, diz assim, democracia é a forma de governo em que o povo imagina que está no poder
É uma frase de Carlos Drummond de Andrade. E analisando todo esse lado de democracia, de governo, e transportando toda essa reflexão aqui para o nosso município. Ora, por que nós estamos sendo cobrados diariamente, principalmente agora a bancada de situação, e estão no direito de cobrar? A funcionalidade do governo, as ações, a praticidade, o andamento. Claro, agora nós estamos numa posição invertida de situação. Então a oposição tem esse direito, muitas vezes, um direito que sem argumentação nenhuma, mas tem o direito. Igual nós já fizemos aqui em outra oportunidade. Quando se fala aqui também de que uma época nós tínhamos aqui a bancada total do governo, porque isso é um desaforo. Naquela oportunidade foram eleitos 10 vereadores que eram da bancada do governo. Mas eu pergunto, era culpa dos vereadores? Olha, quem é que elegeu a bancada por unanimidade do governo? A população. Porque achou que aqueles 10 eram melhores que os outros. Então, não cabe aqui a culpa de um governo ter sido eficiente ou não, porque a bancada era unânime ou majoritária. Vejam, se nós começarmos a raciocinar e retroagir um pouco, quando nós começamos essa legislatura, nós éramos, nós que eu digo, da oposição, em 5 vereadores. E a situação era 10. O tempo foi alterando. Hoje, inverteu-se. Veja só, dentro de uma legislatura. Por isso que eu digo que essa legislatura aqui vai ficar na história. Dentro de uma mesma legislatura, inverteu-se os papéis. E inverteu-se mais ainda quando o presidente da Câmara, eleito por 10 votos, ou seja, 2/3 dos votos da Câmara, que já era na oportunidade a situação, exerce agora a função de prefeito no mandato interino. Então, quando nós somos cobrados, às vezes com razão e às vezes sem razão, nós temos que raciocinar também como funciona e qual a diferença entre a interinidade de um mandato e um mandato normal. Existem diferenças? Ah, mas onde é que está? Mas então vamos ver. Existe e grandes diferenças. Primeiro, quer ver? Ora, um governo que assume interinamente, ele não teve tempo, e como não teve tempo, nem de montar a equipe. Ora, dia 26 de março, foi a cassação do prefeito Paulo. Dia 31, assume o presidente da Câmara. Que tempo ele teve de montar uma estrutura de governo? 6 dias. E de que forma montar uma estrutura se ele mesmo próprio não sabia quanto tempo ia ficar? Porque na outra semana, através de um mandato de segurança, qualquer tipo de ação, o ex-prefeito poderia voltar. Ou ele mesmo poderia ser derrubado numa eleição indireta. Então veja, começa a insegurança por aí. Depois, qual é o programa de governo que o presidente da Câmara, que foi eleito vereador e, consequentemente, depois presidente, qual é o programa de governo que ele tinha? Não tinha nenhum. Ele não foi candidato a prefeito, ele foi candidato a vereador. É outra diferença. A mais fundamental. Aí o prefeito assume, na condição de interino, como presidente da Câmara, com o orçamento já aprovado, já mais da metade andando, com o plano plurianual de investimento já aprovado, com a lei de diretrizes orçamentárias já aprovada, com as dotações orçamentárias todas já deliberadas, todas já consolidadas. De que forma diferente pode governar? Aí, a população que cria aquela expectativa, claro, cada vez que muda um governo,
a expectativa da população é que seja melhor que o antecessor. Isso é normal. Existe um ditado latino que diz, nove placenta. Ou seja, tudo que é novo gosta o povo. Então cria-se uma expectativa que o governo que está assumindo vai fazer melhor. Mas fazer melhor de que forma? Com aquilo que já está, primeiro, em andamento, aquilo que está sendo feito, aquilo que está consolidado, com todas as dotações orçamentárias já previamente destinadas. De que forma vai fazer um governo melhor? No mínimo, pode fazer igual, e ainda pega déficit financeiro, déficit orçamentário. Como é que vai fazer? Então, essa expectativa que a população tem, nós temos que dizer qual é a dificuldade. A nossa responsabilidade, quando nós elegemos o presidente da Câmara, era para ser presidente da Câmara. Consequentemente, com a cassação do prefeito, ele tornou-se prefeito. E a responsabilidade agora, inclusive, de defender a nossa também, embora que aqui tenha tido 10-5, mas a maioria sempre prevalece. Concedo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Dejair Machado. Eu, algumas situação também coloquei isso que o senhor coloca, a dificuldade de quando se muda o governo, de montar a equipe, enfim. Eu até posso concordar com o senhor. Agora, o que eu acho meio complicado é, de repente, quando assumir o governo, deixar de algumas obras essenciais, parar e não dar continuidade. Então, aquilo já tinha um andamento. E aí por aí vai, a questão de todo o trabalho que o governo já vinha fazendo, do Natal, que deu quase um ano. Então, é só colocar-se algumas situações que no meu entendimento, acharia que deveria ter tido um pouco mais de sei lá, pulso firme, para que essa questão não seria deixada de lado. E uma questão também que muito já coloquei aqui, que foi a questão do hospital em frente a Unifeb, que também ficou Vereador, obrigado pela parte, mas nenhum prefeito, por mais insano que possa ter sido, ou seja, iria parar uma obra que está em andamento. Ele só ia ter prejuízo com isso. Mas por que alguém vai parar uma obra que está em andamento? Ou que está em fase de acabamento? Ou está no caminho? Ninguém vai fazer isso. A não ser que seja um louco, ou uma pessoa totalmente responsável. Ora, existem motivos para que as obras estejam paralisadas. O senhor sabe bem quais são. Os recursos, parcos recursos que já vinham pouco, agora não vem nenhum, do governo federal. O governo do estado também fechou as torneiras todas. A nossa arrecadação caiu. O nosso déficit orçamentário, como já foi comprovado aqui, todo mundo sabe que era 12 milhões, na época que foi comprovado. Então, quando alguma coisa que estava sendo executada, ela passa a ir mais devagar ou a ser interrompida, exatamente por falta de recursos. E o governo, se não é insano, também não pode ser responsável de fazer uma coisa pela qual não tem os recursos suficientes para fazer. E se depender do governo federal, você sabe o que vai acontecer. Nós temos visto aí as notícias, que são as piores possíveis. Cada dia da semana é uma notícia pior. É a inflação que sobe, é a arrecadação que cai e é a corrupção que aumenta. Muito obrigado.